eu já sabia, essa coisa é essência, Lito, sabe? Eu acho que é um pouco da essência. As pessoas me perguntavam, você vai ser piloto? Quando eu era bem pequeno, 4, 5 anos. Vai ser piloto como seu pai, seu avô e tal? Eu falava, vou ser, mas piloto de nave espacial. Tá. Para fazer o que o Luke Skywalker fazia. Exatamente, mas olha como é que você codifica isso. Né? Na verdade, eu estava querendo dizer, desde aquela época, que eu já queria ser um escritor. Porque isso que o escritor faz, né? Ele viaja a outros mundos, né, cara? Enfim, vive outras vidas e tal. Estava já num nível de pensamento diferente daquele nível. E, de fato, era verdade. Eu sou piloto de nave espacial, achando que quando eu fosse, né, adulto já existiria nave. Até existe, né? Mas a coisa. Mas era esse o lance, né? Mas nunca fui para um lado assim de mecânica, né? O piloto, cara, ele tem essa coisa, o bom piloto, você sabe disso, ele também gosta de máquina, ele gosta dessas coisas e tal. E a minha família toda do Sul, a família Spohr, é essa coisa da máquina. Lá no Sul eles tinham, né, concessionária de carro, Ford, gostavam disso e tal. Eu fui por outro caminho, né, mas tudo bem. Então a nerdice veio disso. E também, cara, essas viagens todas que eu fiz também me ajudaram muito nessa coisa, eu digo que foram essenciais para me tornar o que eu me tornei, né, escritor, porque você vê culturas diferentes, cara. Você vê países diferentes, isso aí é uma... Cara, viajar eu sou um cara antes de ter feito a minha primeira viagem internacional, que por acaso foi para a África, e tem o antes e o depois. Assim, você viajar e ver outra coisa, ver como que é alguma coisa diferente de onde você vive. Isso. De todos os jeitos. O principal talvez seja você sair da sua zona de conforto, né? Porque é isso, né? Você tá aqui na sua zona de conforto, você é o rei do teu pedaço. Quando você vai para um lugar assim, você não sabe a língua, você tem que pedir ajuda, você começa a aceitar um outro tipo de coisa, né? A cultura americana é muito... A cultura, na verdade, dos nossos estados também, nossas cidades são diferentes e tal, né? E aí você começa, como escritor, a exercer exercer um exercício, uma coisa assim, que é fundamental, que é o seguinte: para você criar personagens diferentes de você, você tem que entender o outro e ser tolerante com o outro, no sentido de que, se você não entender isso, cara, todos os seus personagens vão ser iguais. Até se entende que o protagonista pode até ser um alter ego seu, nem sempre é bom, mas ok. Agora, se todos os outros personagens da trama forem um alter ego seu, vai ficar pobre aquela sua narrativa. Sim. Né? E o antagonista, se você se compara ao protagonista, o antagonista tem que ser o oposto de você. Então você tem que realmente conhecer, você tem que fazer um vilão. Isso. Como é que você vai fazer um vilão se você não conhece as características de um vilão, né? Exatamente isso, né, cara? E aí você chega no lugar em que você não conhece nada. Também, né, fiz viagens de mochilão para a Europa, onde você fica literalmente perdido, né? Na verdade, você não se perde, porque você não está em lugar nenhum, né? Então, aí você faz essas viagens todas e você, às vezes, precisa até, não vou usar a palavra se humilhar, mas você tem que chegar, né? Às vezes tem que falar, pode me ajudar aqui e tal. Às vezes a pessoa é grossa com você tem que relevar e tudo. E aí você entende como é que é a cultura dos lugares. Humildade, né? Que seria humildade, isso aí. E aí isso é importante para você pensar, né? Como é que o outro agiria. Porque como eu falei, se for tudo igual, né? Você não tem... Os seus personagens são muito, muito fracos, né? Aí você pensa, o que o outro está pensando, como é que ele agiria e tal. Então, essas coisas de viajar foram essenciais. Eu tive... Nos Estados Unidos a gente foi várias vezes, propriamente Portugal, né, cara? Depois fiz outras viagens, enfim, ao longo da minha vida que me marcaram muito nesse sentido e que me ajudaram, assim, sem sombra de dúvida, para me tornar um escritor e por aí vai. E na parte de escrita, assim, você chegou a já escrever alguma coisa que fosse pro lado ou de nave espacial ou de aviação? Sim, porque tem um lá, por exemplo, tem um livro que você está lançando agora, que é... Do São Jorge, né? São Jorge, uma ficção histórica. Aliás, eu quero falar um pouquinho disso, de ficção histórica, porque tem algumas coisas que eu li que eu achei muito interessantes em ficção histórica, e eu queria entender esse processo de pesquisa que você faz.
Mas enfim, então você está lançando São Jorge, que é uma ficção histórica. Você já pensou em fazer alguma coisa de ficção histórica mais relacionada à aviação? Ou com guerras, ou com... Na verdade, o que isso pode ser interessante são as viagens, né? Então, por exemplo, né, eu estou dizendo, você fazer viagens na literatura é tão fascinante quanto você fazer viagens na tua vida, né? Porque o personagem vai aprendendo com você, vai chegando numa cidade, vai conhecendo as coisas que você não conhece e tal, etc, né? Eu até hoje escrevi, né? Fantasia, né? Escrevi o meu primeiro livro publicado foi A Batalha do Apocalipse, depois a trilogia Filhos do Éden, que são a tetralogia, vamos falar assim, de fantasia. E aí depois resolvi ir para a ficção histórica, porque eu sempre gostei muito de história, né? Coisa das viagens, como eu acabei de falar. E aí vamos fazer a ficção histórica, a ficção histórica ela não pode te trazer aquela, como na fantasia, aquela magia escancarada, magos com bola de fogo e tal, né? Você tem os magos, mas os magos são os sacerdotes de Zoroastro, coisa assim e tal, né? Então fui para a ficção histórica que aquilo acabou se tornando uma... A fantasia já era uma zona de conforto para mim. Então vamos nos desafiar um pouquinho para a ficção histórica. Mas não escrevi ainda ficção científica, que, na verdade, escrevi muitos livros de ficção científica não publicados. Porque também tem o seguinte, na verdade, os primeiros livros que eu escrevi foram de ficção científica, mas aquela coisa, tem muita coisa que eu escrevi, né, que não estava boa para... A primeira coisa que eu escrevi, Lito, foi aos 6 anos de idade. Eu voltei lá estava assistindo ET, o Extraterrestre. Opa! Voltei para casa. Foi assistir no cinema no primeiro dia, no lançamento, lá em Santos. Eu fui em Copacabana, no Rian, ali tinha um super cinema que era estilão teatro, sabe aqueles teatros antigos? Era na Avenida Atlântica ali. Aí voltei para casa empolgado com a história, tive uma história em quadrinho, que tinha a ver com extraterrestre e tal, e dali não parei de escrever, né? Então, enfim, e aí eu escrevi muita coisa, como eu era muito fã de Star Wars, eu escrevi muita coisa de ficção científica em caderno e tal, etc. Mas quando eu fui parar para escrever um livro um pouco mais coeso, né, acabei indo para o lado da ficção, da fantasia, né, enfim, que foi a Batalha do Apocalipse e tudo mais e tal. Mas, enfim, até tem coisas, na Batalha do Apocalipse até tem coisas, Lito, ligadas à aviação. Então tem uma cena lá que os personagens precisam fazer um voo e tem uma personagem que ela é fantasia, né? Então que ela consegue ler a mente das pessoas. Então ela vai ali passa no Rio de Janeiro, né? Então ela vai ali no Galeão, né? Aí sobe lá a torre e aí entra na mente de um daqueles caras lá para poder aprender a pilotar. Eu me lembro que na época até eu peguei o carro, fui ao Galeão só para ver como é que era o negócio, tal, direitinho, para descrever e tudo. E tem essas coisas, né? Mas aí fui para fantasia e aí, né, depois na ficção histórica. Mas escrevi também muita coisa de guerra, tudo. Tem um livro meu da série Filhos do Éden, que é o Anjos da Morte, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Começa na Segunda Guerra Mundial, né? E vai ao longo da Guerra Fria, tudo, né? Enfim, mostrando aquela parte, enfim, da desembarque da Normandia, tudo. Sempre fui muito fã de história. Mas esse é ficção histórica ou eu gosto de chamar de fantasia histórica. Fantasia histórica. Porque a Batalha do Apocalipse e a trilogia Filhos do Éden seria fantasia, né? O Anjo da Morte é um anjo que ele tem a missão de vir para a Terra para passar em todas as guerras do século XX para aprender, enfim, depois, enfim, fazer seus relatórios para os anjos maiores, vamos colocar assim. Aí ele passa por todas as guerras e ele não pode dizer que ele é um anjo. Então ele fica lá como soldado raso, tudo passando por tudo, etc. E ali mostra toda essa... né, Segunda Guerra Mundial, que certamente você já falou muito, porra, é um negócio fascinante também, né, da parte de aviação e tal, né? Enfim, é muita coisa para falar.